Bem, hoje a gente vai falar sobre Oscar, mas não é qualquer coisa não, é polêmica. A gente vai falar de filmes que, na nossa opinião, eu digo nossa, minha e do meu convidado especial de hoje, que a gente acha que não merecia ter levado a estatueta ou as estatuetas no ano em questão. Então fica ligado aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje, como eu disse antes, pra gente falar de Oscar e de filmes que deixou aquele gosto meio amargo pra maioria da galera, ou pra boa parte desse pessoal. E hoje eu tô com um convidado mais que especial, que é o Felipe Aureliuk, do canal Meu Tio Oscar. Bem-vindo, Felipe. Muito bom te receber aqui, cara. Pô, obrigado, Lucas, é um prazerzaço estar aqui, obrigado pelo convite, com certeza o papo vai ser massa. Bem, lembrando que o canal do Felipe, o cara é um verdadeiro especialista em Oscar, pode pensar em qual ano for, inclusive já aproveito a deixa, vai lá no Meu Tio Oscar, se inscreva, consuma os conteúdos que eu tenho certeza que vai te agregar bastante aí, principalmente em relação à premiação e não só a ela, como também em vários filmes aí que fizeram parte da história do Oscar. E bem, Felipe, vamos lá, vamos começar com as polêmicas, né? Bora! Só deixando claro, eu escolhi dois filmes, um contra o outro, quem eu achava que não deveria ganhar e quem eu achava que deveria ganhar, e o Felipe escolheu os demais. Os primeiros que eu escolhi foram lá na cerimônia de 1999, Felipe, inclusive se eu tiver errado alguma data, alguma coisa, você pode me corrigir, pode falar, que Tranquilo. foi Shakespeare Apaixonado, cara, levando o Oscar principalmente, levou, se eu não me engano, 7 estatuetas, mas levou principalmente ali o melhor filme naquele ano, naquele fatídico ano em que a Gwyneth Paltrow levou em cima da Fernanda Montenegro, que pra gente brasileiro foi um choque, assim, e eu acho que com certeza quem deveria ter ganhado ali o melhor filme é O Resgate do Soldado Ryan, que pra mim é um dos melhores filmes de guerra, se não for o melhor. O que você acha disso, cara? Primeiro, vamos lá, dê a sua opinião como especialista. Cara, Lucas, cara, esse é um ano dos mais debatidos, eu acho que é um dos anos mais traumáticos aí pra muita gente em relação ao Oscar, em relação à academia, e realmente, cara, esse ano especificamente, quem ganhou esse Oscar não foi nem, eu costumo dizer que não foi nem o filme, e sim o Harvey Weinstein, que fez uma campanha completamente absurda. Ele usou de algumas estratégias assim muito peculiares para conseguir os votos. Então, por exemplo, ele fazia sessões especiais em cidadezinhas onde tinha 3 membros da academia. E ele ia lá, fazia uma sessão especial do Shakespeare Apaixonado, e assim ele conseguiu muitos e muitos votos que no final das contas acabaram levando a vitória do Shakespeare Apaixonado. Agora, é o que você falou, cara, o Resgate do Soldado Ryan é um dos melhores filmes aí de Segunda Guerra já produzidos, eu diria, sabe? Aqueles primeiros 20 minutos, né, Lucas? É uma coisa Que impressionante. isso, eu acho que realmente é um Oscar que não deveria ter ido pra Shakespeare Apaixonado e sim pro Resgate, né? A gente já conversou sobre isso e eu me lembro, assim, que você falou que gosta de Shakespeare Apaixonado, né? Você acha um filme ok, né? Então, eu não sei, eu também não tenho esse ranço todo, porque eu acho que o Shakespeare Apaixonado ele tem os seus méritos, entre os quais você fazer de um filme de época, que não sei o pessoal que acompanha aqui o canal, mas eu às vezes tenho um pouco de preguiça com esses filmes século XVIII, XIX, XVII, e esse é um filme que conseguiu trazer vários elementos da comédia romântica, né? Algo que estava muito em alta ali na década de 90. E é um filme bem realizado, a direção de arte é muito boa, tanto que ganhou, né, essas 7 estatuetas. Então ele é um filme bem produzido. Eu só acho, né, que no final das contas ele não mereceria o prêmio principal, né? O Resgate do Soldado Ryan é um filme mais completo. Mais completo. Exatamente, mas não quer dizer que o Shakespeare Apaixonado seja um lixo também. É só essa ressalva que eu sempre faço. Eu, assim, né, eu não acho um filme total desastre, como algumas pessoas falam que o filme é. Eu acho que as pessoas tomaram ranço do filme justamente por conta, né, do choque da premiação, mas é muito. Hoje em dia, olhando de longe, né, a gente vê a grandeza. Tanto é que as pessoas ainda falam com muito carinho de O Resgate do Soldado Ryan, e Shakespeare Apaixonado só é lembrado por conta nessa diferença, essas coisas que o pessoal fala dos escândalos, digamos assim, do Harvey Weinstein, né, ter
comprado supostamente ali, né, os Oscars e tal, então... mas eu acho que isso, Resgate do Soldado Ryan é bem mais filme, viu, cara? Não, com certeza. Nesse ponto a gente concorda. Shakespeare Apaixonado não é tão ruim quanto as pessoas acabaram tendo a memória dele. Mas sem dúvida não era pra ter ganho do Resgate do Soldado Ryan de forma alguma. Isso aí é ponto pacífico, né? E aproveitando, Lucas, já fazendo gancho para nosso segundo ano aqui de análise, eu trouxe aqui um caso de 2013, que eu acho que aí talvez não seja tanta unanimidade aí, né? Na cerimônia de 2013, para quem se lembra, o filme que ganhou foi o Argo, né? Um filme que eu acho bacana, um filme bem produzido. Ele é um filme fácil de gostar, né? Porque ele tem muita referência metalinguística, ele fala muito do próprio cinema, né? Imagina, é um filme de ação, de aventura, baseado em fatos reais e que ainda tem o cinema como grande salvador ali, né, daqueles personagens que estão ali. Tem uma coisa de montagem muito bem feita, mas, Lucas, sinceramente, cara, naquele ano, pra mim, e aí pode desagradar muita gente, mas pra mim o Argo não era nenhum dos 5 melhores, assim, sabe? Aquele ano a gente tinha mais indicados, eram 9 indicados, mas se fosse na época de 5 indicados, eu acho que ele não deveria estar nem entre os 5, sabe? Pra mim é o seguinte, eu vou dar aqui rapidinho os títulos que estavam concorrendo aquele ano pra galera entender por que eu tô falando isso. Então você tinha, por exemplo, indicado para o melhor filme A Hora Mais Escura, da Catherine Bigelow, que pra mim é o filme melhor dirigido por ela. De todos os filmes que ela já dirigiu, esse é o melhor trabalho de direção. A gente tinha O Amor, do Haneke, que tinha ganhado já a Palma de Ouro. Nossa, e que filmaço, cara. Filmaço, assim, uma coisa... Eu amo esse filme. Né? Até meio pesada, mas assim, cara... Pesado. Eu nunca vi alguém falar sobre amor daquele jeito, né? Daquela maneira. Você tem o Lincoln, né? A gente acabou de falar de um filme do Spielberg, né? O Soldado Ryan. A gente tinha o Lincoln nesse ano, que pode não ser o melhor filme aí da carreira dele, mas, cara, Daniel Day-Lewis arrebentando, né? Assim, uma coisa impressionante. Você tinha As Aventuras de Pi, do Ang Lee, que ganhou o Oscar de melhor direção nesse ano, que é uma fábula, uma coisa linda, assim, uma coisa de... Visualmente é um espetáculo, né? Espetáculo, não tem o que falar. E é uma coisa, assim, muito que flerta ali com a fé, um pouquinho de religião, de uma forma, assim, muito delicada. Então, assim, acho muito bem abordado. E tinha o Django Livre ainda, do Tarantino, pra quem gosta do Tarantino. Poxa, é um dos filmes aí que eu acho que da época do Tarantino... em alto estilo, assim, sabe? Na minha opinião, né? Eu gosto muito de Django, cara. Então, só aí você já viu que a gente já tem títulos assim maravilhosos, mas pra mim o melhor desse ano, e aí eu posso até criar alguma polêmica aí, porque não é um título unânime, mas pra mim é absolutamente sensacional o musical que eles conseguiram fazer, Os Miseráveis, a adaptação lá da obra do Victor Hugo. Com o Hugh Jackman, que pra mim é um dos melhores atores aí dessa nova geração. Tem Anne Hathaway, Russell Crowe, sabe? São muitos atributos positivos nesse filme. As músicas estão muito bem colocadas. É a adaptação de um musical. E eles gravaram, Lucas, não sei se você sabia, esse filme, as músicas elas não foram colocadas na pós. Eles realmente gravaram enquanto estavam fazendo a cena. Eles cantaram. Durante? Também. Exatamente. Então, Caraca. assim, pra mim, assim, é uma produção sensacional, espetacular, e eu acho que eu teria votado nesse filme, sabe? Pra mim é muito mais filme do que o Argo. Eu acho... Primeiro, eu concordo em relação ao Argo. Acho que é um filme... Né, não diria que era o melhor entre todas essas opções que você disse, porque tem muito filme bom nessa lista, mas assim... Eu gosto do filme, eu lembro que eu fui assistir no cinema, foi um filme divertido, bem produzido, dirigido, etc. Mas o meu caso é que eu tenho uma relação um pouco mais afastada com musicais, assim, é algo muito pessoal, né? Tipo assim, eu não escolheria Os Miseráveis por isso. Eu sei das qualidades do filme, concordo com você em termos de atuação, por exemplo, as atuações são muito boas, né? Design de produção, etc. Mas eu acho que, e talvez muita gente também tenha esse tipo de opinião, porque é uma opinião meio comum das pessoas às vezes não gostarem tanto assim de musicais, né? Então, assim, claro que tem gente que é apaixonado e tal, mas, nossa... eu percebo, Lucas, que eu acho que os musicais eles tiveram a sua época até ali a década de 60, 70, e hoje em dia é muito difícil alguém gostar de musicais do gênero, sabe? Eu acho que isso acabou atrapalhando até mesmo nesse Oscar, assim, mas
Em relação ao Argo, eu acho que, tudo bem, se não fosse Os Miseráveis, é uma preferência minha, mas a gente tinha outros títulos aqui, na minha opinião, melhores. Eu acho que a Academia vacilou um pouquinho. Só que a gente tem que lembrar, Lucas, bem rapidamente, que a gente estava num contexto aí de conflitos externos, Estados Unidos invadindo outras nações. Eu acho que. E quem anunciou, só pra gente lembrar, foi a primeira-dama na época, a Michelle Obama. Então teve muito da questão política que pesou pro Argo ter vencido esse ano. Contexto histórico, né? Sim. Pois é. Exatamente. Não, eu acho que o lance do Oscar é justamente isso. O Oscar, ele tem uma politicagem, ele tem uma coisa assim de querer agradar lados e balancear. Então, por isso que muitas vezes os filmes que a gente acha que deveria ganhar, ou que tá na cara que deveriam ganhar, muitas vezes acabam não ganhando, né? Eu sempre falo no meu canal lá, Lucas, nas discussões que a gente tem, vencer um Oscar não é só fazer um filme bom, tem várias variáveis e o contexto sempre influenciou muito, o contexto sociopolítico, econômico, enfim, isso sempre teve ali pesando e a gente sempre tem que levar isso em consideração. Bem, então os próximos da lista são Crash No Limite, filme de 2005, que ganhou na cerimônia do Oscar lá em 2006 o melhor filme, que tem aí no elenco Sandra Bullock, Matt Dillon, Don Cheadle, etc. E eu acho, na minha humilde opinião, Felipe, que quem deveria ter ganhado ali é O Segredo de Brokeback Mountain, com os nossos queridíssimos, né, o saudoso Heath Ledger, né, para quem não, né, com certeza deve se lembrar aí do Coringa do The Dark Knight, e o Jake Gyllenhaal, né, que também tá muito bem no filme, e eu particularmente é um filme que eu gosto muito, eu acho um filme emocionalmente bem pesado, bem dramático, não só em termos de temática, de roteiro, mas eu acho um filme muito bem realizado em todos os aspectos, de ambientação, de direção. As interpretações, mais uma vez, são incríveis. E eu acho Crash No Limite um filme já muito comum, muito normal, muito padrão. A história, eu acho que muitas vezes tem partes ali, se você gosta do filme, me perdoe, mas tem partes ali que eu acho dramalhão demais, sabe, cara? O que você acha? Não, assim, Lucas, eu até gosto do filme, sabe? Eu lembro que na época dessa cerimônia eu fui assistir, saí muito bem impressionado da sessão e tal. Agora, assim, não foi só uma surpresa pra você ou pra muita gente que tá assistindo esse vídeo, mas na época mesmo, o Brokeback Mountain ele ganhou praticamente todos os prêmios antes do Oscar, sabe? Ele ganhou o Globo de Ouro, ele ganhou prêmio do sindicato, ele ganhou sindicato dos atores, e quando chegou na hora do Oscar propriamente dito, ele perdeu, o que foi um choque, assim, eu me surpreendi, acho que foi uma das primeiras vezes que eu me surpreendi de verdade, que eu não acreditava que esse filme... E por que você acha, cara? Por que você acha que eles deram pro Crash e quebraram aí a ordem? Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que nesse caso específico o que contou muito foi a questão de onde as histórias se passam, sabe? O Crash, se a gente se lembrar, é um dia, né, ou alguns momentos ali dentro de Los Angeles, que é onde... Hoje em dia tá mudando muito isso, mas naquela época a grande maioria dos membros da academia tava ali. E aí o filme ele surgiu e começou a ganhar corpo num momento muito favorável, ali no finalzinho do ano, na temporada de premiações, veio ganhando escopo e aí eu acho que o pessoal acabou curtindo mais. Mas assim, é uma pena, porque eu acho que o Brokeback Mountain é uma história tão sensível, tão bonita. E uma coisa, cara, que eu acho incrível que o Ang Lee conseguiu fazer foi de colocar dois cowboys. Cara, o cowboy é o símbolo estereótipo, né? Do homem americano. Exatamente, é o estereótipo do homem conquistador, machão, que desbrava as coisas, que não tem medo de nada, que dá flechada em índio. Enfim, e aí de repente eles dois têm um relacionamento ali. Cara, eu acho um filme sensacional, concordo em gênero, número e grau, apesar de achar Crash tem seus méritos, mas é o que você falou, eu acho que ele não chega a ser digno desse prêmio, sabe? Brokeback, eu acho assim, a começar que em termos de assunto, claro que o Crash tem vários debates interessantes, mas eu acho que Brokeback Mountain, ele vai ainda além do relacionamento deles, que fala muito sobre cada um dos indivíduos ali envolvidos naquela história. Tem uma questão psicológica, tem uma questão de como eles retraíam aquilo. Então, assim, eu acho todas essas discussões ali muito bem trabalhadas, sabe? Por isso que é um filme que eu
eu gosto muito. I wish I knew how to quit you. Lucas, e seguindo aqui, cara, eu queria puxar um pouquinho em termos de tempo aí, quase uma década pra frente, Cerimônia de 2014, a gente teve também 2 filmes de muita qualidade, só que nesse caso, Lucas, eu não acho que um filme seja muito superior ao outro não, sabe? São 2 filmes muito bons, cada um tem a sua importância dentro de um contexto específico. Eu tô falando aqui do vencedor 12 anos de escravidão, né? Contra o Gravidade, né? São os 2 filmes aqui que eu separei para esse nosso próximo assunto, porque é o seguinte, o 12 anos de escravidão, ele é um filme importantíssimo. Sim. Foi a primeira vez que um filme dirigido e produzido por um negro venceu, né, na categoria melhor filme. É um filme que fala sobre uma questão social essencial, crucial, e é mais dolorosa ainda, porque se você lembra bem, a história do filme fala sobre um negro que era livre, né, e foi escravizado. Passou, né? mais de uma década, né? Passou, exatamente, mais de uma década sob essas condições, e ele era um homem livre, né? Ele não veio comercializado. Sim. E tal, então deixa a coisa ainda... expõe ainda mais o racismo, né? O preconceito daquela sociedade. Sim. Mas por outro lado, cara, a gente tem ali no Gravidade, que por sinal deu o Oscar pro Cuarón, né? O primeiro Oscar para um ator, para um diretor latino foi dele, né? Nesse ano, que é uma coisa assim, uma construção técnica e narrativa impecável, assim, na minha opinião, sabe? É um filme que exercita a questão do cinema, das ferramentas que o cineasta tem, que o diretor tem para colocar o público na palma da sua mão de uma forma excepcional, sabe? Não sei se você concorda comigo, mas em termos assim técnicos e de imersão, Gravidade, são poucos os filmes que conseguem fazer isso. Ele tá nos detalhes, né, cara? É um filme ali cheio de... Eu vi naquela época o making of, como eles produziram o filme, como as máquinas que eles precisaram utilizar para fazer... né, o efeito, como se eles estivessem ali no espaço também. Pra mim é difícil, cara, porque assim, são 2 filmes que eu gosto muito. Eu também gosto muito de 12 anos de escravidão, acho um filme muito emocional, é um filme que também tem... A Lupita Nyong'o tá espetacular ali, é quando ela se projetou, né, pro mundo, e eu acho ela uma grande atriz, e não só ela tá muito bem, como os outros atores também. Mas Gravidade é como você disse, tecnicamente falando, a história também tem, porque é aquele tipo de história que tem ali pouquíssimos personagens, mas que ainda assim consegue envolver, consegue criar um laço com o público, né? Não, e ainda tem mais uma coisa, pode ser que alguns aí do canal fiquem bravos comigo, mas é um filme que você tem a Sandra Bullock, que na minha opinião nunca foi uma grande atriz, fazendo um papel que ali você respeita a Sandra Bullock como uma atriz de grande talento. Que ela bota sabe? à prova mesmo, né? O estilo dramático, desesperado e tal. Bem, os próximos da lista, diria que quase todos são, que a gente citou até então, são polêmicos, porque eu acho que é algo complexo, né, Felipe? Porque tem gente que gosta muito desses filmes que a gente acaba falando, não mereci e tal. Mas nesse caso aqui, o vencedor foi lá da cerimônia de 2011, que é O Discurso do Rei, do Tom Hooper, né, que dirigiu um filme excepcional recentemente chamado Cats, né? E o cara tava lá... o cara tava lá dirigindo um filme ganhador do melhor filme. E aí, na minha opinião, quem deveria ter ganhado, que tava ali, né, competindo, é o Cisne Negro, do Aronofsky, que eu, particularmente dizendo, acho um dos melhores filmes do Aronofsky. Gosto muito dos filmes do Aronofsky. E acho, assim, tenha quem goste bastante de O Discurso do Rei, por toda a questão histórica, etc., né, baseado em fatos. Mas eu não acho um filme tão assim, eu vou assistir O Discurso do Rei hoje, não. Em contrapartida, Cisne Negro eu já assisti umas 3, 4 vezes na vida. Eu acho um filme muito sombrio, a interpretação da Natalie Portman tá assustadora, assim. O filme tem umas temáticas bem pesadas e eu acho que ele merecia mais, assim, cara. Pois é, você sabe, Lucas, que eu sempre escolho os anos, e aí a gente, lá no canal do Meu Tio Oscar, a gente faz os debates, né? E esse é um ano que a gente já debateu, assim, com profundidade, e a minha escolha foi a mesma que a sua, sabe? Eu
Eu também gosto do Cisne Negro, também seria a minha escolha dentro desse ano, que também tinha outros títulos além desses. Mas eu acho que o Cisne Negro é um filme que te provoca. E é um filme que te provoca com consistência, assim. Ele tem algo pra te falar, ele tem algo pra te mostrar. Tem aquela questão psicológica da personagem. É complexo, né, cara? Exatamente, é uma coisa complexa, é uma coisa de repressão dela, da questão da mãe dela, da cobrança que ela faz em cima dela mesma, daquela dança e tudo aquilo. E é um gênero, né, Lucas, que a gente sabe que historicamente a academia não... Né, vem faltando, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, né? Sim, o filme, ele querendo ou não, ele é uma espécie de terror, né, cara? Porque assim... Ele é um drama, obviamente, mas ele tem muitos elementos de terror, e a gente sabe como é que o Oscar trata o terror, né? Exatamente, é muito difícil o terror ser reconhecido. Eu acho até que nesse caso a Natalie Portman ganhou, né, o Oscar de melhor atriz, que eu acho que tá merecidíssimo, sabe? Sim, eu acho. Um papel assim, sabe, espetacular. Mas só pra falar rapidinho aqui do Discurso do Rei, não é que ele também seja um filme péssimo, sabe? Ele não tem má qualidade, só que eu acho que nesse caso a academia se apegou muito ao tradicionalismo. Sabe, a academia ela poderia ter dado um passo mais adiante. Inclusive, um dos que estava concorrendo esse ano era a Rede Social, do Fincher, que também é um bom filme, muito bom, né? Muito bom. E aí a academia preferiu se fechar dentro da coisa mais tradicional. O Discurso do Rei é talvez o melhor filme tradicional daquele ano, sabe? Mas para usar um pouquinho mais, para contar alguma coisa a mais pro público, eu acho que o Cisne Negro teria sido mais bem dado, concordo. Quem sabe se, por exemplo, esse último ano eles deram o prêmio para Parasita, né? Se eles tivessem pensado com a mesma cabeça lá, eles teriam dado para Cisne Negro, cara. Com certeza, eu acho que essa é uma tendência, sabe? Pensando agora pro futuro, Lucas, a parte boa é que a academia vem mudando, e eu acho que nos próximos anos a gente tem cada vez mais chance de ver outros Parasitas ganhando. Essa é a notícia boa. Cara, eu acho isso excelente, assim, né? A gente até falou na sua live lá, inclusive quem quiser assistir, eu fiz uma live com o Felipe há uns meses. Isso. E eu tenho ali a minha implicância com o Oscar justamente por essa previsibilidade e essa fórmula que eles têm que muitas vezes não se quebra e deixa muita gente de fora. E eu acho que se tem uma chance para isso mudar mesmo, é de agora em diante, né? Sem dúvida. Mas os novos membros que estão sendo convidados, Lucas, estão mostrando que isso vai começar a acontecer. A academia, em 4 anos, um dado estatístico bem rápido, pulou de 6 mil para 9 mil membros, a maioria de jovens, pessoas, a maioria também, esses novos membros são de fora dos Estados Unidos, então a tendência é a coisa só melhorar daqui para frente, assim esperamos pelo menos, né? Ô Lucas, e para encerrar aqui essas nossas comparações, cara, eu resolvi separar aí um ano um pouco mais antigo aí pro pessoal até conhecer um pouco dessa época, que eu acho que é uma época muito bacana, que é o ano de 1957. Na verdade, a cerimônia de 57 e os filmes lançados em 56. Cara, naquele ano, o filme que ganhou foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, sabe? Que é uma mega produção, cara. Ele foi produzido por um produtor chamado Mike Todd. Ele estava envolvido aí com o desenvolvimento das telas panorâmicas, né? Então, aquelas grandes fotografias, assim, de grandes paisagens. E o filme é muito isso, cara. A Volta ao Mundo em 80 Dias é muito focado nessa saga, né? Que é feita a partir de um balão, mas que também eles passam por trem. Eles realmente, literalmente tentam dar a volta ao mundo. Só que o filme fica muito em cima dessa questão técnica, sabe? São imagens maravilhosas, são planos sequência lindos ali da Ásia, da América do Norte, da Europa. Só que aí o filme peca porque ele meio que fica só nisso, sabe? Ele não é um filme que se aprofunda, não é um filme que não tem um desenvolvimento de roteiro tão bacana. E o filme que estava indicado nesse ano e que, na minha opinião, é um dos melhores filmes da época clássica, e especialmente dessa década de 50, foi o Assim Caminha a Humanidade, que é um filme... Pô, pra começar, tem Elizabeth Taylor, Rock Hudson e James Dean. Dean. O elenco já é maravilhoso, né? O elenco já é sensacional, são grandes astros e estrelas aí dessa época. O James Dean, inclusive, cara, ele morreu muito jovem, ele era um fenômeno nessa época. Foi 24 anos, né, cara? O cara morreu com 24 anos. Exatamente, num acidente de carro, uma coisa trágica. Mas ele tá nesse filme como um espírito meio rebelde. E uma coisa que eu acho bacana é o seguinte: se você conhece minimamente
a história de construção dos Estados Unidos, eles têm muito carinho por essa questão do oeste americano. Tanto que o faroeste é o quê? É o americano conquistando o seu espaço, levando o progresso ao oeste. É o desbravamento dos americanos, né? Exatamente. E esse filme, cara, ele pega uma saga, né? São 3 gerações de uma família justamente no Texas. Olha só, o Texas, que é um dos estados mais conhecidos aí, né, do oeste norte-americano, e a ascensão e a queda, porque eu não vou dar spoiler aqui, mas você tem aí a exploração de petróleo, que dá muito dinheiro para aquela família, mas será que essa família realmente progrediu? Né? Tem todo um questionamento em relação até ao papel da mulher na sociedade, porque a Elizabeth Taylor é a única mulher ali daquela situação. O Rock Hudson tenta fazer com que o filho dele cavalgue, né? Monte no cavalo, e ele não gosta muito, o menino. Então assim, cara, isso sem contar na parte técnica, que é absolutamente espetacular, fotografia, trilha sonora, direção do George Stevens, que ganhou o Oscar por esse, né, como diretor desse filme. Gente, assim, é um filme que, de cinema clássico, quem quiser ter um dos melhores exemplares aí de faroeste, ou enfim, de um drama épico que tem aí elementos do faroeste, esse é o filme para se assistir. Ele é dentro ali do subgênero de faroeste, ele é quase obrigatório, né? Tá ali no top 5, top 10 assim, de essenciais, talvez. Com certeza, é essencial. Exatamente, é um filme, você falou a palavra certa, ele é um filme essencial mesmo. E a galera vai lembrar muito da Volta ao Mundo aos 80 Dias, do Jack Chan, do Arnold Schwarzenegger lá. Não é esse não, tá, gente? É o mais antigo mesmo, da década de 50. Exatamente, 1956, tá, gente? Pra quem for procurar. Powerful. Unquestioning. Bem, então é isso, galera. Aí alguns filmes, né, na nossa opinião, que levaram o Oscar, a premiação principal lá de melhor filme. E qual é a sua opinião e o melhor de tudo, né? Agora você tem essa opção de saber muito mais, de se tornar um expert aí em Oscar por conta do meu tio Oscar. Felipe, dá o convite aí pro pessoal. Então, pessoal, para você que gosta, acompanha, ou mesmo você que não gosta, mas quer conhecer um pouquinho mais sobre a história da academia, sobre a história do Oscar, lá no meu tio Oscar eu sempre escolho um ano, analiso todos os filmes indicados na categoria Melhor Filme e no final promovo um debate para a gente contar um pouco dessas histórias, por que um filme venceu, por que um filme não venceu, foi merecido, não foi merecido. Então acesse lá, o nome do canal é Meu Tio Oscar, a descrição tá aí em algum lugar aí desse vídeo. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Show de bola, e aí você fica à vontade lá para deixar seu comentário, deixar seu like, vai ser todo mundo muito bem-vindo. E Lucas, muito obrigado aí pelo convite, por a gente estar podendo falar sobre Oscar, sobre a academia aqui também no canal. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Obrigadão pela sua presença aí, o convite fica aberto aí para outros projetos no futuro. E é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários também as suas opiniões ou de outras cerimônias também que vocês acham que não mereciam muito alguns filmes, né, terem sido os vencedores. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Valeu.